Primeira pergunta extremamente interessante. Se eu já transferi um embrião de qualidade ruim, biopsiado, e se nasceu um bebê saudável? Várias vezes, muito comum isso. Eu não sei o que você classifica de embrião ruim, mas o embrião que é um blastocisto foi biopsiado de eupróide, nasce normalmente em condições favoráveis. Quando nós classificamos um embrião de qualidade melhor ou pior e biopsiado, significa simplesmente que um tem uma chance maior de implantar e nascer quando comparamos com outro de qualidade inferior. Mas não significa nada. É como você comparar uma chance de 70%, que pode dar errado, ou uma chance de 30%, que pode dar certo. Às vezes a chance era menor, mas deu tudo certo. Já aconteceu isso várias vezes e continua acontecendo. Essa pergunta é de resposta complexa e variável também a resposta de médico para médico. O meu olhar para esses casos, para uma paciente que faz um tratamento de reprodução assistida, que ele é denso, é muita expectativa, é doloroso, é frustrante, muita dedicação, tudo que pode ajudar a dar certo, eu faço. Portanto, nesse caso, eu acrescento sim enoxaparina. Mas muitos médicos vão falar, mas não precisa, não tem comprovação, é uma coisa muito discreta, não tem muita importância. Mas na reprodução assistida, todos os detalhes são fundamentais, eu considero todos extremamente importantes. Qualquer coisa que possa prejudicar o resultado, eu trato. Então, nesse caso, eu dou enoxaparina. É a minha opinião, mas tem médico que vai dizer que não precisa. Para mim, tudo é importante, tudo, todos os detalhes. A medicina reprodutiva é uma ciência de mínimo. Nesses casos, eu sempre coloco uma frase que faz parte da minha vida no dia a dia. Tudo que pode gerar arrependimento, eu procuro evitar. O arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. De imaginar que algo melhor poderia ter sido feito, que mudaria o resultado e não foi, e por isso deu tudo errado, é muito frustrante e doloroso. Por isso, arrependimento é uma coisa que eu faço questão de evitar. Sempre eu faço tudo que possa garantir a máxima chance de um resultado positivo e ter o seu bebê em casa. A indicação da placa de Zymoth, ela é fundamental para homens que têm uma fragmentação do DNA aumentada. Ele faz uma filtração. DNA do espermatozoide. Fragmentado fica de um lado e não fragmentado fica do outro. Nós só captamos o sêmen sem fragmentação e injetamos no óvulo, garantindo o melhor resultado. Agora, ultimamente tem aparecido como possibilidades de melhorar o resultado. Portanto, eu não acho que essa é a essência, se é que você já fez todos os outros exames que vão avaliar a sua condição. Se você tem endometrite, se você tem adenomiose, se você tem algum outro problema, alguma trombofilia, contratibilidade uterina exagerada, depois fazer o Zymoth. Por fazer, aí pode ser. Se quiser fazer, é um exame a mais, simplesmente, não vai causar mal nenhum. Mas não deixe de pesquisar todos os outros detalhes para ter certeza que você está fazendo o melhor que pode para alcançar o melhor resultado. Essa pergunta eu tenho recebido há alguns dias com alguma frequência e acho que estão falando desse exame Mióxides, que é um exame indicado para aqueles homens que têm uma fragmentação do DNA do sêmen aumentada. Esse exame avalia o estresse oxidativo do espermatozoide. E quando ele não estiver aumentado, aquela suplementação que nós normalmente recomendamos com antioxidantes, não seria necessário nem funcional para melhorar a qualidade do sêmen. Mas a grande maioria dos homens tem sim o estresse oxidativo natural da vida, por aquilo que eles comem, pelo ar que respiramos, poluído, pelos agrotóxicos dos alimentos. Todos nós temos um estresse oxidativo habitual. E a medicação que nós damos para combater esse estresse oxidativo, que são os radicais livres, nós receitamos em proporções ideais, nunca exageradas, e não é só para o espermatozoide, era para todo o organismo. E a conduta sempre é a mesma, independente do grau de fragmentação do DNA do sêmen. Mesmo para as mulheres, nós sempre fazemos uma suplementação, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, vitamina D, tudo isso é sempre importante. E para o homem também é dessa maneira. O homem que tiver uma fragmentação do DNA do sêmen, se a mulher for jovem, tiver uma boa reserva ovariana, e ele tiver varicocele, que pode ser a causa da fragmentação, nesse caso estaria indicada a cirurgia da varicocele.
Mas se a mulher tiver 40 anos, por exemplo, ou uma baixa reserva ovariana, o certo é fazer uma reprodução assistida, e aí, nesse caso, tem as recomendações específicas para o homem que tem uma fragmentação aumentada, que é ter 1 ou 2 ejaculações antes da fertilização e no dia da fertilização passar pelo zâimito e só injetar no óvulo aquele espermatozoide sem a fragmentação. É sempre bom esclarecer que a baixa reserva ovariana, avaliada pelo antimilleriano como o seu, que é baixo, 0,41, não impede uma gravidez espontânea, mas mostra que está próximo o fim da sua reserva ovariana. Você não vai ter uma menopausa aos 45 anos, vai ser antes, talvez até antes dos 40 anos. Você me pergunta até quando tentar naturalmente? Eu diria uns 6 meses, desde que todos os outros critérios tenham sido avaliados. O espermograma do seu marido, a fragmentação do DNA, cariótipo seu, do seu marido, ver outros fatores que de repente você engravida e aborta, e por que não avaliou isso antes? Continue tentando por 6 meses, mas faça toda a avaliação de todos os detalhes que possam prejudicar a sua fertilidade. E eu sempre falo logo na primeira consulta sobre o seu planejamento familiar. Quantos filhos você pretende ter? Um só? Um só é pouco. 2? Então você tem que andar rápido por causa da sua reserva ovariana. E aí você tem que ter um planejamento. Será que vale a pena eu congelar uma parte dos meus óvulos para o futuro se eu engravidar agora? Tem que planejar direitinho, conversar com o seu médico e discutir o seu planejamento com o seu marido. O que vocês estão esperando para o futuro? Porque com a baixa reserva ovariana não impede a gravidez. Estou repetindo mais uma vez isso. Mas antecipa a fase de procriação. Você não vai poder querer engravidar aos 42, nunca é conveniente, mas o fim da sua reserva é mais próximo do que outras mulheres que teriam um antimilleriano 2,5, 3, daí para cima. Você não tem que me agradecer. Eu só não entendi essa palavra no final do texto nada e dá a impressão que você não ficou grávida. Isso o beta-HCG na sexta-feira foi de 136. Eu não estava em São Paulo, estava viajando com a minha mini férias de 5 dias, estava atento a tudo e vi seu beta de 136 e fiquei muito feliz. E o caso de vocês é maravilhoso. É um caso de sucesso que enche de alegria pelas dificuldades que envolveram o seu tratamento. Achei o máximo proporcionar isso para vocês, me senti muito realizado. Não só eu não, todo IPJ. Parabéns e risque-se nada daí, porque está tudo muito lindo, um beta-HCG maravilhoso. Parabéns para todos nós. No IPJ nós trabalhamos há muitos anos com ovo-doação, ovo-recepção. Eu já tenho um livro sobre isso, um site sobre isso, então há uma grande procura pela ovo-doação. Nós temos uma reserva de óvulos doados para os nossos pacientes. Nós não somos um banco de óvulos, temos uma reserva que está incluído no tratamento de ovo-doação. Normalmente não demora nada, porque nós temos um grande grupo de mulheres e doadoras que se propõem a nos ajudar pela maneira que nós colocamos a situação para essas possíveis doadoras que estão ligadas ou à doação de óvulos compartilhada, ou vão doar para ajudar alguém querido, trazem mais alguém também, e entendem essa necessidade. Então, eu peço para você entrar em contato com a Mariana, você manda uma foto do seu tipo de sangue, suas características, e provavelmente vai ter uma doadora pela sua foto, que eu acho que vai ser muito rápido. Essa pergunta é extremamente interessante. Você está me pedindo um conselho para uma mulher, que é você, que tem medo de ser mãe aos 40 anos, porque os seus filhos poderão achar que vocês são velhos demais e que você vai ter medo de que eles fiquem órfãos porque vocês vão morrer cedo. Vão morrer cedo com quantos anos? Você tem 40 anos, você deve viver pelo menos até os 80, 85 anos. Seu filho vai estar com 40 e tantos anos. Vocês já fizeram tudo o que tem que fazer para esse adulto. Não justifica. Vá em frente o mais rápido possível, porque a maternidade é linda. E se você não fizer isso logo, o arrependimento é garantido. Isso é o arrependimento. Por que eu não fiz aquilo? Você vai ter 60 anos, não tem filho nenhum, você e seu marido, viajamos, aproveitamos, tá bom. Mas um filho é uma bênção, que é um privilégio para todos nós, seres humanos. Vai em frente, para com isso.
morfologia de Kruger 3% está ótimo. Lógico que o ideal é 4% para cima, mas 3% não impede a gravidez espontânea, mas não deixe de avaliar a fragmentação do DNA do espermatozoide e outros detalhes também. Ver o cariótipo do seu marido, o seu, ver outros detalhes que podem estar atrapalhando. Então você fica só pensando na morfologia de Kruger, e não é só isso. Tem que ver todos os detalhes da sua reserva ovariana, tem que ver todos os detalhes. Não fique adiando fazendo uma coisa de cada vez. Faz esse, espera um pouco. Faz esse, mais 3 meses. Você fica eternamente fazendo a pesquisa. Eu tenho como critério, que eu acho que é ótimo, eu peço todos os exames de uma vez só, para ter uma conclusão final, para ter qual vai ser o meu planejamento para que esse casal engravide, ver todos os detalhes antes. Não a prestação, que é muito desgastante, exames em etapas, muitos retornos, é muito cansativo. Pesquise. Você me fez 6 perguntas, eu vou responder todas de uma vez só, porque eu até anotei as suas perguntas em separado. Você tem 36 anos e tem trombofilia, tem que tratar com enoxaparina. Posso transferir 2 embriões ou é melhor transferir um de cada vez? Eu prefiro um de cada vez. Se você quiser transferir 2, faça aquele exame imunológico, o KIR, que avalia o que deve ser feito. Você tem um embrião D13 e um blastocisto 5A. Se é considerável embrião sem fazer biópsia, você tem 36 anos. Se o cariótipo do seu marido e os seus são normais, não vejo necessidade de indicar uma biópsia embrionária. Deve tomar Clexane? Já respondi que sim. Uma semana antes da transferência? Sim. Até 12 semanas pelo menos. Qual suplemento ajuda a melhorar a morfologia do espermatozoide e aumentar a escala do Kruger? Aqueles coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, basicamente são esses detalhes. Primeira transferência. E na sua última dúvida, você fala que na sua última transferência que deu negativo, você usou sim o Clexane e aspirina, mas quando você aplicava, saía sangue e depois ficava roxo. São coisas que acontecem. Mas umas estratégias que as enfermeiras do IPJ dão, entre outras que elas dão, são bem habilidosas com isso, é você colocar gelo antes, aplica o seu Clexane ou a enoxaparina, porque são várias enoxaparinas que são mais baratas que o Clexane, como o Volare, por exemplo, e não sai para fora e evita o roxo também. Mas as enfermeiras da clínica que você faz o tratamento devem dar essas orientações para você. Respondi todas, hein? Todas as suas 6 perguntas eu respondi. Você quer saber se o bloqueio hormonal com o Lexion é a cada 28 dias ou 21 dias? Pela bula, 28 dias. Mas eu recomendo a cada 21 dias, especialmente porque o Lexion às vezes não bloqueia tão bem. Isso causa alguma irritabilidade para o paciente e para nós também. Então, quando eu comecei a aplicar a cada 21 dias, eu tinha certeza que o bloqueio ia ocorrer e muitas vezes eu associo com outras medicações, dependendo do grau da adenomiose, que é a principal indicação. Eu uso muitas vezes a metformina, uso o letrozol também combinado, uso em algumas situações a gestrinona também, e aí o tempo que eu vou usar vai depender da gravidade da doença. Então, são algumas estratégias específicas para cada paciente. Dieta específica antes da transferência não tem nada específico. É sempre aquela alimentação que é ideal para tudo. Evitar alimentos inflamatórios é o mais importante de tudo. Evitar carboidrato que tenham glúten, embutidos, açúcar, bebida alcoólica, café. Tudo que é exagero deve ser evitado. Não tem agora dieta, alguns falam abacaxi é bom para implantação. Não, né? Não. Aí já é um exagero. Pode comer um abacaxi, que é uma fruta excelente, mas não vou achar que isso vai mudar o resultado. Agora, evitar alimentos inflamatórios e principalmente hábitos de vida inadequados é fundamental. Mas existem alguns suplementos que são recomendáveis para a transferência embrionária e alguns que são recomendáveis para coletar os óvulos, mas não são recomendáveis para a transferência embrionária. Por exemplo, resveratrol. Resveratrol é um excelente antioxidante, excelente, maravilhoso. Mas para a transferência embrionária, ele causa alguns danos para o endométrio que atrapalham a implantação embrionária. Então tem alguns detalhes sutis na suplementação que devem ser respeitados. E tem sempre vários suplementos que são ideais para uma coisa e não são para outra.
Mas aí tem que ter uma nutricionista, e são casos específicos que cada médico tem a sua maneira de suplementar. Agora, quanto à alimentação é isso, evitar alimentos inflamatórios, tudo isso que eu comentei agora há pouco é a base de tudo. Se você pergunta a esteroscopia que eu faço de rotina antes das transferências embrionárias, eu faço em ambiente ambulatorial, na clínica, não é indicada a retirada de pólipos ou biomas. Quando no diagnóstico for percebido a presença de pólipos, sinecas, biomas submucosos, aí é feito em ambiente hospitalar, porque é uma anestesia mais profunda, demora um pouco mais de tempo e a estrutura da clínica IPJ era para processos diagnósticos com biópsia do endométrio, só isso, coisas mais profundas. Quando houver esse diagnóstico, é feito em um hospital, por ser algo mais seguro para a paciente, com uma estrutura muito mais ideal para esse tipo de procedimento de retirar pólipos, miomas, sinecas ou coisas necessárias. Essa é uma das perguntas mais frequentes aqui. Fiz transferência embrionária e não estou sentindo nada, é normal? Ou estou já com enjoo, será que eu estou grávida? Não. Não sentir nada é normal, sentir alguma coisa é normal e não significa absolutamente nem que é gravidez, nem que não é gravidez. Toque a sua vida, fique tranquila, espere o resultado com muita fé, acreditando que tudo vai dar certo, tá bom? Essa é uma pergunta extremamente interessante também. Você tem 4 óvulos fertilizados, deve esperar até blastocisto? Não há dúvida que o blastocisto representa uma seleção do melhor embrião para ser transferido. Se você tiver 4 embriões em D3, você vai transferir quais embriões? Seleciona até blastocisto e você vai ver qual que sobreviveu a esse período. Mas se você tiver, por exemplo, 2 embriões em D3, será que vale a pena transferir em D3? Em algumas situações, sim, transferir em D3 a fresco, desde que você já tenha um diagnóstico que mostra que você não tem endometrite, não tem adenomiose, não tem um outro problema qualquer que possa implantar e não dar certo. Transferir em D3, não acho uma coisa ruim. Não é o mais frequente, mas eu transfiro em D3 com ótimos resultados. Tive um caso essa semana de uma paciente que tinha um óvulo congelado numa clínica, 2 na outra, trouxe 3, tivemos 2 embriões em D3, transferimos. Você me pergunta aqui se você tem alguma chance de engravidar com esse seu quadro, com hormônio antimileriano de 0,04, com FSH alto, e me pergunta se tem alguma chance. Sempre haverá alguma chance. Eu sempre respondo, haverá uma chance maior ou uma chance menor. A sua chance é pequena. Mas eu tenho gestação em casos semelhantes ao seu, com pacientes que tiveram 1 ou 2 óvulos, formaram embriões com idade avançada, mais do que 40 anos, fizemos biópsia e teve um embrião euploide, transferimos e engravidou. Isso é comum? Não. A sua chance, eu posso dizer que está ao redor de 5, 10%. Você nunca fez nenhum tratamento, eu acho que você deve tentar. Vai depender muito da sua idade, das suas expectativas. Chance sempre existe. É pequena, mas existe. Caso contrário, ovorecepção. Esse é o caminho que dá o melhor resultado. Mas se você nunca tentou, vá em frente. E caso você consiga um embrião, ou caso você opte pela ovodoação, que a chance é muito maior, não esqueça de retirar as suas tubas, porque a hidrossalpinge é uma importante causa de falha de implantação. Aquele líquido flui para o interior do útero, torna o ambiente do endométrio inadequado, ou chamamos de inóspito para o embrião, e aí o embrião não implanta. Então, seja lá qual for o caminho da sua escolha, opere as suas tubas, sem dúvida nenhuma. O exame ERA, que é um exame que avalia a janela de implantação, que identifica qual o melhor momento de se realizar a transferência embrionária, é um exame que praticamente foi banido, não se fala mais desse exame. Há alguns 2, 3 anos atrás, muitos médicos, inclusive eu, colocava como uma última opção na pesquisa das falhas de implantação, mas eu fazia. Mas depois tantos trabalhos, tantos artigos provaram que não faz a menor diferença, 6 horas a mais, 6 horas a menos, 12 horas a mais, isso não modifica em nada. Então eu não indico mais. Eu não indicava no passado porque havia uma pressão para pedir esse exame. Hoje em dia, ninguém pede mais, acho que nenhum médico mais pede o exame ERA. Eu não conheço ninguém. Gostei dessa pergunta. Você quer saber se após o tratamento da endometrite sobrarem ainda 2 ou 3 plasmócitos,
Se é necessário repetir o tratamento com antibiótico, eu acho que não. E na pergunta seguinte, você fala sobre o crispatos, se você pode usar via oral e via vaginal. Eu tenho associado durante o tratamento com antibióticos a fazer um creme vaginal com crispatos em alta concentração, com 5 bilhões, que acho que ajuda muito a cura, principalmente naqueles casos que tem uma alta concentração de plasmócitos. Via oral é ótimo, via vaginal melhor ainda. Perfeito. E para concluir a minha resposta, se você tratou e ficaram ainda 2 ou 3 plasmócitos, sim, transfere sim. E para melhorar ainda mais, usando o que você falou, faça o uso de probióticos via oral e via vaginal com uma boa concentração do crispatos. Eu acho que pode transferir tranquilo. É a minha opinião, tá bom? Essa pergunta é interessante. Kefir e kombucha são bebidas probióticas, mas eu nunca vi em nenhum lugar escrito, em nenhum congresso, a indicação para pacientes com endometrite. Então, talvez seja bom. Eu vou até pesquisar um pouco mais, desde o detalhe da sua concentração, do seu conteúdo e até o sabor. Se você tiver alguma recomendação e algo a mais para falar dessas 2 bebidas, manda para o meu direct, que eu sempre gosto de acrescentar alguma coisa no meu conhecimento, mas eu confesso, eu nunca ouvi nada escrito em assuntos médicos e nem nos congressos que eu vou. Pelo nome deve ser algo muito brasileiro, eu desconheço, não tem nenhum aspecto científico, eu não posso falar nada, nem sim, nem não, mas não é do meu conhecimento. Essa é mais uma pergunta interessante, se os hormônios da FIV podem aumentar a endometriose. Os hormônios da FIV, na estimulação ovariana, aumentam a concentração do estradiol. O estradiol é um alimento para a endometriose, mas é um curto espaço de tempo e não tem outra solução. Se aumentar a endometriose a níveis insatisfatórios, vai se avaliar se deve se fazer o tratamento cirúrgico ou não, clínico ou não, mas que pode aumentar um pouco, pode, mas a gente nem contabiliza isso, porque para quem tem endometriose e pensa no seu futuro reprodutivo, tem que estimular o ovário, vai aumentar o estradiol, pode aumentar um pouco a endometriose, e aí a gente trata o que é conveniente de acordo com a gravidade da doença. Mas, mais uma vez, cada paciente é diferente da outra, não existem 2 pacientes iguais, nem tratamentos idênticos, é sempre assim. Pacientes receptoras que recebem um óvulo doado, uma mulher que doou óvulo é uma mulher jovem, que já fez um cariótipo, não tem nenhuma anomalia cromossômica, desde que o seu marido não tenha nenhuma alteração cromossômica, tenha um cariótipo normal, não tenha uma outra indicação, eu não vejo uma recomendação fazer a biópsia embrionária. Então, nesse caso, a recomendação é transfere direto, sem biópsia nenhuma. Não é uma recomendação. Você pode querer fazer porque, eu quero fazer, porque fico preocupado, é um desejo seu. Mas não é uma recomendação fazer biópsia numa situação como essa que eu descrevi para você agora. Não havendo nenhum outro fator que coloque em risco ou diminua a chance de ter um embrião euploide. Portanto, de um modo geral, não é uma recomendação da minha parte. São coisas totalmente diferentes. Talvez você esteja confundindo o Zymozy com o Pixie, que era um tratamento antigo, que quando o homem tinha uma fragmentação do DNA aumentada, fazia-se uma centrifugação do espermatozoide para separar aquele que era o melhor. Só que destruía o espermatozoide e hoje em dia foi substituído totalmente pelo Zymozy. O Swim-Up é uma separação dos espermatozoides diferente. Não é indicado para quem tem uma fragmentação do DNA do sêmen aumentada, como é o caso habitual. O diagnóstico da hidrossalpinge, que é fundamental como causa da infertilidade da mulher e tem indicação cirúrgica, o diagnóstico preciso é pela histerosalpingografia, ele é preciso. Agora, um diagnóstico, ou pode ser também pelo Raycosi, que é uma variação que você injeta um contraste por baixo, ele é menos doloroso, e pelo ultrassom você vê as tubas dilatadas. Raycosi é algo bastante avançado. Agora, pelo ultrassom simples, você não consegue detectar. Então, quer saber se tem hidrossalpinge? Pela histerosalpingografia ou pelo Raycosi. Até você vê Raycosi aqui embaixo, já escrevi, inclusive, para saber que é uma alternativa interessante para o diagnóstico da hidrossalpinge. Você me pergunta sobre a ovodoação e quais pessoas devem saber que você recebeu óvulos doados?
Só duas pessoas, você e seu marido, mais ninguém interessa isso. Não existe intimidade maior para um casal que recebe óvulos doados que é saber que aquele óvulo foi doado. E a gravidez é sua, o óvulo é seu. Você engravida, você vai desenvolver o bebê, você vai ter as náuseas, vômitos, dor nas costas, todos os sintomas da gravidez. Você vai para a maternidade, vai ganhar seu bebê, vai levantar de madrugada, vai amamentar, noites em claras. Não interessa de quem é o óvulo, não precisa contar para ninguém. É uma intimidade exclusiva sua e do seu marido. E PJ nós sabemos que é muito comum, mas nós até esquecemos daquele casal, daquela mulher quando volta, que era o óvulo doado. É claro, está anotado no prontuário dela. Mas a gente não considera mais, o óvulo não é mais um óvulo doado. O óvulo... E aqui eu abro uma única exceção para o ultrassom morfológico do bebê do primeiro trimestre, que é um ultrassom específico feito por profissionais habilitados que vão dar tudo sobre o bebê, a morfologia e das suas condições saudáveis. Ele avalia 3 medidas, pegando o cálcio, circulação cerebral, osso nasal, e vai ver, de acordo com aquelas medidas, se o bebê está normalíssimo, se é um bebê totalmente saudável do ponto de vista cromossômico. Ele vai precisar saber a idade do óvulo do bebê que está sendo gerado. E aí você vai ter que explicar para ele que é um óvulo de uma doadora jovem. Por isso nunca leve no exame do primeiro trimestre, morfológico do primeiro trimestre, sogra, mãe ou irmã, se você não vai contar para ninguém. Porque você vai ter que explicar isso, porque o laudo dele, a precisão do laudo vai depender da idade do óvulo. Se você tiver 40, 40... E aqui eu lembro de uma história que eu tive que internar uma paciente com uma gestação gemelar receptora com 54 anos, gestação de gêmeos. Eu internei no fim do pré-natal porque era um parto prematuro, precisava segurar. E o marido, médico, pediu que eu não comentasse com as enfermeiras que era óvulo doado. Eu falei, fique tranquilo, que eu não vou comentar nada. E as enfermeiras nunca me perguntaram isso, porque as enfermeiras sabem que o óvulo é doado numa situação como essa. Mas é uma coisa tão comum hoje em dia. Mulheres com idade mais avançada, com mais de 50 anos, se engravidarem, elas sabem que é por óvulo doação e nem estão preocupadas com isso. Isso virou uma normalidade com muita frequência, isso tudo. Então, a intimidade mesmo tem que ser sua e do seu marido, tenha certeza disso. E ninguém vai falar nada na frente de vocês, porque sabem que é óvulo doação, mas são todas pessoas profissionais e discretas, não vão entrar em detalhes. Esse tipo de comentário me emociona bastante. Você me agradece por ter ressignificado o Dia dos Pais para o seu marido, porque você está grávida de 25 semanas. Eu imagino como é realmente um momento de emoção, da mesma maneira que eu penso na emoção do Dia das Mães e penso no momento de tristeza daqueles que não conseguem engravidar e falam mais um Dia dos Pais e eu não recebo essa comemoração pelo dia, não tenho um filho para olhar para ele e falar, meu filho, eu sou pai. São emoções opostas pela sua alegria que você passa agora e pela minha preocupação com aqueles que ainda não conseguiram, mas vão conseguir. É muita satisfação, é muita alegria. O trabalho em medicina reprodutiva é sensacional. Ver a sua alegria. Outro dia uma paciente falou uma outra frase me agradecendo por ter apresentado uma estratégia para ela e a fez se tornar mãe. É emocionante, não é? Obrigado pelo privilégio de poder ter ajudado vocês. Após quanto tempo você deve repetir a estereoscopia diagnóstica para ver se está tudo bem? Vai depender um pouco da primeira estereoscopia. Se você não tinha absolutamente nada, é só para olhar, não tem nenhuma necessidade de repetir em um curto prazo de tempo. Mas suponha que você tenha um endométrio alterado, uma suposição de talvez ter pólipos ou não, micropólipos, ou ter uma endometrite, se tratou, aí é bom repetir. Não dá para ser preciso no tempo nesse caso. Olha, depois de tantos meses não precisa nem repetir. Não, depende do seu histórico. Então eu não consigo te responder essa pergunta do jeito que você gostaria que eu respondesse. Após quanto tempo é preciso? Eu não sei. Se não tinha nada, pode por ter de 6 meses, 1 ano, dependendo do seu quadro clínico, dá para evitar. Eu gosto de repetir porque eu adoro fazer uma estereoscopia, mas depende do caso. Muito.
Se você tem traço falciforme, o importante é ver se o seu marido também tem traço falciforme. Porque aí, nesse caso, se os dois tiverem traço falciforme, é necessário fazer uma análise do embrião para que não tenha anemia falciforme. É assim que tem que ser. Só isso. Investigue seu marido, é fundamental. Excelente pergunta. Está mais que provado que não aumenta a incidência de câncer pelo fato de ter várias estimulações ovarianas. Isso está mais do que publicado e confirmado que não há essa possibilidade de aumentar a incidência. Comparando mulheres que tiveram câncer e nunca fizeram nenhum tratamento com aquelas que tiveram vários tratamentos, a incidência de vários cânceres é exatamente a mesma. Sim, você pode ser mãe, mas o recomendado aqui é a reprodução assistida com a biópsia embrionária. Para entender um pouco melhor, quando se formam os óvulos, você tem 3x dividido ao meio. Normalmente são 2x dividido pela metade, forma um óvulo com 1x, um óvulo com 1x. Que o homem vai ter o x e o y, quando se divide e forma um espermatozoide, tem espermatozoide X e espermatozoide Y. Se o Y fertiliza o óvulo X, nasce um homem. Se o X, espermatozoide X, fertiliza o óvulo X, nasce uma mulher. Mas se você tiver 3X e houver uma divisão, vai ter óvulo com 2X, que pode encontrar com um Y. Então, nesse caso, a análise cromossômica numérica dos embriões é muito importante. Você poderá ser mãe e vai ser mãe. Mas o caminho é esse, reprodução assistida acompanhada de uma análise cromossômica, o PGTA. Eu vou falar uma coisa que eu considero importante. Ver ou analisar exame de imagem é uma coisa complicada. Tem profissionais excelentes em radiologia. Eles sabem ver pulmão, abdômen, mas às vezes não são especializados em enxergar a adenomiose. Enxergar a adenomiose tem que ser radiologista especializado em enxergar a adenomiose, senão ele não percebe. Vai me dizer que é inconclusiva, também não viu direito. Eu concluo que ele não sabe ver adenomiose. Ele poderia colocar uma adenomiose incipiente, pouquinho, eu teria que acreditar. Mesmo aqui em São Paulo, tem poucos profissionais que conseguem ver a adenomiose. Tem radiologista que vê demais, muita adenomiose, uns que não enxergam nada. Nesse caso, eu recomendaria um profissional que fizesse ultrassom com preparo intestinal, para ver detalhes. São profissionais habilitados. Esses profissionais que fazem ultrassom com preparo intestinal, eles são treinados para ver adenomiose e endometriose. Eles vêm com precisão mesmo. Aqui em São Paulo tem poucos que são qualificados. Eu mando para 2 médicas que eu sou acostumado, mas tem outros profissionais muito bons aqui em São Paulo. Agora, se tem uma dúvida que pode ser, é melhor tratar do que não tratar. Pela mesma história do arrependimento. Se eu tivesse tratado, talvez você more num lugar que não tenha um profissional qualificado para isso. Mas, na dúvida, eu trataria. Agora, se é uma adenomiose incipiente, 2 meses é o suficiente. Mas se for uma adenomiose difusa, pode ser mais tempo. O tratamento é outro. Não é fácil tomar essa decisão, mas a adenomiose é uma importante causa de falha de implantação. Tem que ser tratada. Eu gosto de acupuntura para transferência embrionária e gosto do protocolo de Paulus. Eu tenho no IPJO um médico, que é o Dr. Renan, que ele é acupunturista. E ele usa o protocolo de Paulus e eu considero que é extremamente bom e que pode melhorar os resultados. Não está acima de tudo, mas é um complemento bastante interessante. Se você sentir-se bem, eu acho que é uma boa opção fazer o protocolo de Paulus no momento da transferência embrionária. Qual o menor beta que vingou? Que eu me lembre, porque a paciente chamava muita atenção pelo seu temperamento alegre, feliz, é uma estressada feliz. Ela era muito divertida com todo o estresse. Já tinha devido à condição. Beta-HCG 11. Foi dobrando, já nasceu, tá grande a criança. Mas esse marcou por ser um beta-HCG de 11, que a gente apostou. E tem outros casos também, só eu lembro desse pela própria simpatia e alegria da paciente, acompanhada de um estresse totalmente aceitável.
Foi isso que eu me lembro para te contar. Quanto tempo após a coleta você pode viajar de avião? No dia seguinte. Tem pacientes que me desrespeitam, saem da coleta e vão para o aeroporto. Eu não gosto nem um pouco disso. Elas sabem que estão me contrariando e mentem para mim. Eu não gosto. Mas o padrão é coleta num dia, vai embora no dia seguinte. Eu conto isso porque sempre tem alguma história interessante e dramática. Uma paciente que coletei os ovos num dia, falei, vá para a sua cidade, ela morava a uns 300 quilômetros de São Paulo. No dia seguinte, ela não fez o que eu recomendei, resolvi no mesmo dia, saiu da coleta e foi direto para a viagem de 300 quilômetros, uma estrada que não era nada boa, complicada. Chegou lá passando mal, fez um ultrassom lá, estava com um sangramento interno, não era muito grave, ela estava relativamente bem, falei, volta para cá. Voltou e eu internei, ficou em repouso e tudo passou. Mas poderia ter evitado uma situação como essa e poderia ter um final pior, uma hemorragia maior. Imagine se pega um avião, vai para uma outra cidade longe para voltar depois, vai internar. Médicos que não estão acostumados com o procedimento, movimentação exagerada. A recomendação é dormir em São Paulo e ir embora no dia seguinte. O que é mapeamento da endometriose? É uma avaliação por imagem, por ressonância magnética ou por ultrassom com preparo intestinal, que você faz uma avaliação detalhada de quais os lugares que a endometriose está atingindo. Se é no ovário, na tuba, peritônio, intestino, se é no apêndice. Então você mapeia toda a região. Nós que realizamos, eu opero sempre com cirurgião geral a endometriose, nós temos várias cirurgias de endometriose, eu só opero endometriose se tiver um mapeamento preciso da endometriose, com profissionais que eu comentei agora há pouco, muito habilitados. Eles são tão precisos que quando a gente opera, a gente sabe exatamente onde está a endometriose, dando a máxima segurança que talvez seja definitivo. Normalmente é. Nós tiramos toda a endometriose porque aquele mapeamento teve uma precisão clara, onde tinha. Não deixamos nada de endometriose, nada. A placa de Zymote é que nem um filtro, ele separa o fragmentado do não fragmentado. Eu não sei o que ela quis dizer exatamente com isso, mas já fizemos algumas avaliações, eu fiz em casos de homens que tinham uma alta fragmentação, 70% de espermatozoides fragmentados. Aí eu passei pelo Zymote e avaliei novamente a fragmentação que ele passou pelo Zymote e diminui. Esses casos de 65%, 70%, normalmente a placa do Zymote não dá um resultado perfeito, cai de 65 para 35, não é o suficiente. A placa de Zymote, até 30%, ela resolve o problema do paciente. Quem tem mais do que isso tem que fazer algum tratamento clínico que nós fazemos para esses casos, além de recomendar ter ejaculações que antecedem a fertilização. Portanto, homens que têm uma alta fragmentação do DNA, 60%, funciona como se fosse um ralo que você põe muito volume e não passa tudo, então você não consegue filtrar todo aquele volume. Tem que fazer um tratamento clínico. Agora, não identifica qual o espermatozoide, mas ele separa, ele diminui o número de espermatozoides fragmentados que passam pelo filtro para o outro lado. É assim que tem funcionado.